de outros grupos aí, a gente tem essas toxinas acabam sendo transferidas aí. O maior problema, na verdade, é esse efeito cascata. Porque, o evento ocorreu lá, mas não quer dizer que a gente não vai ter consequências aqui, certo? A cascata, infelizmente, ela vai estar influenciando todas as comunidades aí. E o ser humano tá nessa Com cascata, certeza, né? sim. Na verdade, Esse é o grande problema. uma das coisas simples que o amigo leigo, que ainda não cursou biologia, pode ver, por exemplo, é esses animais atropelados nas vias, né? Nessas rodovias. É porque o macaquinho ou o gambazinho, ele não sabe ler a placa, né? Ele não sabe passar na faixa pedestre e o cidadão está correndo ali, colocou-se uma camada. Ele não alcança 80 km por hora. Infelizmente. Ele não alcança. Então vocês me fazem lembrar aqui também uma questão quando nós trabalhamos, por exemplo, fomos visitar o COA em Poços de Caldas quando estava ativa, ou não sei se continua. E um dos indicadores numa tese de doutorado foi a presença de peixes e borboletas. Então, no final, no tratamento do efluente à água, né, depois de todo o processo feito para a extração do alumínio, então se nas piscinas naturais uma determinada espécie de peixe, uma determinada espécie de borboleta ou pássaros estivessem povoando ali, era um bioindicador de que os procedimentos de reaproveitamento da água, da qualidade do ambiente, né? estavam em níveis toleráveis. Né? Está correto aí? Sim. Muito bem. E aí, nós vamos falar aqui, tivemos 4 grandes tragédias no mundo recente dessa natureza de barragens. Uma na Itália com 268 mortos, uma em Mirmay, na Bulgária, com 488, e uma em Taoshi, na China, com 254 mortos. E Brumadinho entra ali no ranking das 4 maiores. O número, quando foi publicado, 179 mortos declarados e 131 desaparecidos. Caminha ali na casa dos 400 envolvidos diretamente, fora os indiretos. Sim. Nessas causas e consequências no desdobramento. Sem falar do bioma, o rio e etc. Amigos, nós estamos caminhando para o último bloco. O Edmar me pediu, separei aqui o assunto, pode casar nesse assunto. Sim. A questão das epidemias, pandemias, endemias. O que é isso? A questão da endemia, epidemia, na verdade está ligado com o aparecimento dessas doenças, né? A endemia está mais ligado com áreas restritas. É uma questão de saúde pública. Sim, com certeza. E agora vamos fazer o link aí. A gente pega o crime ambiental e joga aqui para epidemiologia. Então a gente vai ter, por exemplo, se a gente for considerar o que mais atinge a população urbana são as zoonoses, principalmente a arbovirose. O que é zoonose? São as doenças vinculadas a grupos animais. Então, principalmente grupos de parasitas. Tem muito equívoco quando a gente fala de parasita, a gente pensa direto em vermes e por aí vai, verminoses. Mas grupos bacterianos, vírus, fungos, são todos parasitas. São parasitas celulares, mas continuam sendo parasitas. A micose? Sim, tudo é parasita. Funguinho da micose? Sim, é porque a gente tem essa ideia de que parasita está ligado com verminose, certo? Mas não, se eu tenho um indivíduo que está explorando um outro grupo aí, e esse grupo não está tendo benefício nenhum, a gente já caracteriza como parasitismo. E aí, ponto. Então, na saúde pública aí, principalmente na área urbana, a gente trabalha com as arboviroses. Então, são aqueles grupos de doenças que são transmitidas por artrópodes. Então, dengue, zika, por aí vai, todas elas aí. Então, a gente tem todos esses eventos que ocorrem. E por que isso está acontecendo? Porque eu tenho desastre ambiental, eu tenho esses crimes ambientais que tiram esses animais, que tiram esses vetores do ambiente natural deles e estão trazendo eles para cá. Então aqui eles acabam vinculando os vírus e acabam transmitindo para a população. Posso entender então que o mosquitinho está lá tranquilamente. Ele vai buscar primeiramente o macaquinho. Ele não encontrou o macaquinho, vou achar o ser humano aqui. Grandes primatas aí são os primeiros, e somos nós, né? Interpretar processos biológicos, como o professor Edmar frisou bem, é interpretar efeitos dominó. O desequilíbrio não precisa ser a nível de Brumadinho, ali já é um grande desastre, uma grande tragédia.
mas um desequilíbrio a nível de município, a nível de vegetação, né, dentro do município, isso já ocasiona problemas de epidemias, de pandemias, né, de desequilíbrios. Isto. Tá, porque aqui diz assim... Nós tivemos um caso recente, em 2016, de uma infestação de pernilongos aqui em Castanhal. Aqui em Campos Gerais. Campos Gerais, Castanhal, em Belém, lá no Pará. Que se tornou todo mundo discutindo, cada um fazendo uma proposta. Isso foi fruto desse desequilíbrio, né? De mananciais secando. E como é que explica isso, uma vez que esses insetos fazem a oviposição em ambientes aquáticos, outros explicando da seca da furnas, formando pequenas poças. Então, isso é um desequilíbrio. Não precisa ser a nível macro, né? Mas um desequilíbrio já é o suficiente para tornar, dentro dessa visão de efeito cascata, né? De endemia. Seria uma endemia que diz assim, numa fonte que eu pesquisei, é qualquer doença localizada em um espaço limitado denominado. Tá? Conversando com produtores rurais, os antigos, eles mesmo criticavam as ações deles no caso de recurso hídrico, por exemplo, né? Eles mesmo criticam que os antepassados desmatavam as suas fontes, essas fontes naturais, né? E hoje estão tudo secando, né? Então, por exemplo, essa é uma prática errada, né? Não, isso daí, se me permite, eu não sou biólogo, mas eu vou dar uma palhinha. É porque algumas pessoas, elas querem fazer o seu poço artesiano na sua própria casa. Como nós temos o aquífero como fonte única de água, então nós começamos a fazer vários furinhos nele. Obviamente, mais furinhos, mais água vazando, menor pressão, menor reservatório, e aí vai ter um desequilíbrio total. Professor, o que é então uma pandemia? Vamos começar com um exemplo aí. A gente tem lá na Amazônia uma febre que está se instalando lá agora, que é a febre Oropouche, que ela está começando lá. Repete ela é Oropouche. Oropouche. Isso. Ela começou como endemia. Boliviana? Sim. Começou como endemia, certo? Então estava só na região. Agora já está avançando como epidemia, então já está superando o número de casos que normalmente acontece. Então ela já está entrando como epidemia. Já tem vários estudos mostrando que ela vai iniciar o processo de pandemia, que ela começa a dominar grupos, áreas regionais, por aí. Tem uma estimativa que até o fim do ano, ou início do ano que vem, ela chega aqui pra gente. A gente já vai estar com ela aí, mas infelizmente está descendo aí, está chegando aí pra gente. Vamos ver o que acontece. Mas esses conceitos, na verdade, eles estão aí para ajudar a gente a tentar controlar, né? A gente poder saber o que está acontecendo. Né? Sim. Essa interferência do ser humano. E para a gente tentar unir aí saúde e meio ambiente, a gente precisaria não estar mitigando, mas prevenindo, né? Se a gente não tem o desastre ambiental que traz o bicho pra cá, e o bicho vem pra cá, não tem predador pra ele tá totalmente livre aí, não tem ninguém que controla a sua população, efeito cascata. Então o indivíduo vem... Você amanhece com uma jaguatirica na sua porta ali, imagina, meu Deus, o que é isso aqui? Sim. E a gente normalmente vê os indivíduos, vê esses vetores como os vilões, na verdade, né? A gente romantiza muito as coisas. A gente olha o indivíduo, vê ele como um vilão aí, mas na verdade a gente que está atrapalhando o ambiente dele, ele está simplesmente procurando recurso que tem a gente, infelizmente. Já estão fazendo um sinalzinho ali para mim. Professores, o papo está muito bom. Em um minutinho, último recado para vocês, do biólogo, para as ciências biológicas da FACICA, para quem nos ouviu hoje. Nós estamos tendo uma pressão muito grande dos pais, da sociedade, né, gerando cidadãos consumistas. E isso envolve você ter um poder aquisitivo, né, para estar nesse topo, né, de poder consumir tantas coisas que se oferece hoje. E a ciência biológica, ela é vista como uma área de difícil emprego, e nós discutimos que realmente não é. Então, faz um curso que você vai ter emprego, você vai ter um salarião e tal. E nós discutimos que não é isso.
Então a ciência biológica precisa ser revista em termos de sociedade, porque o papel é tão importante, como nós, nesses pontos que nós podemos dar essa palhinha, né? Então a formação de jovens na ciência biológica é muito importante, porque no fundo a gente se trabalha, dentro do contexto, a nossa função é um pouco de freio desse desenvolvimento translocado, né, de consumo, e isso tem uma relação consumo, aumento de produção, geração de lixo, e aí vai para assim diante. Então a formação do biólogo é muito importante nesse processo de conscientização e de ação concreta. Professor Edmar, um minutinho. Sim, a gente tem que olhar o curso, na verdade, como um estudo da vida em todas as suas versões, né? A gente vê as espécies, vê a nossa relação, não achar que o ser humano está lá no topo, porque, na verdade, toda a nossa relação está totalmente ligada. A gente não tem como a gente olhar todas as espécies de cima. A gente tem uma ligação muito grande com elas e a gente tenta passar isso no curso, mostrar realmente para os alunos aí que essa ligação ela é muito forte, a gente não pode perdê-la de maneira nenhuma. Realmente, terminando aí com esse recadinho da interdependência, vou deixar 2 frases aqui para vocês que eu selecionei do Ariano Suassuna. O otimista é um tolo, o pessimista um chato, bom mesmo é ser um realista esperançoso, né? E é lógico, não poderia terminar sem lembrar Schopenhauer, que diria: a vida é uma constante oscilação entre a ânsia do ter e o tédio de possuir. Semana que vem nós estaremos conversando sobre reforma da Previdência e já convidamos 2 amigos para falarmos conosco. Você ouviu Olhar Facica, um abraço, uma boa tarde.